Eu sempre soube que existiam dois mundos completamente diferentes nesta cidade, separados por muros altos e garrafas de vinho que custavam mais do que o meu salário de um mês inteiro. Mas eu nunca imaginei que esses mundos pudessem colidir de uma forma tão silenciosa e devastadora. A invisibilidade era o meu uniforme diário. Uma capa que eu vestia assim que cruzava os portões daquela mansão nos jardins, aceitando o meu papel de espectadora muda na vida de pessoas que pareciam flutuar acima do chão. Às vezes, o silêncio daquela casa enorme gritava mais alto do que o barulho do trânsito na avenida lá fora. E foi nesse silêncio que eu comecei a perceber que o dinheiro não protegia ninguém da solidão. Se você também acredita que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis e quebrar as barreiras mais rígidas, eu peço que siga o canal e acompanhe a minha história até o fim, pois o que vou contar mudou a minha vida para sempre. Meu nome é Simone, tenho 24 anos, e naquela época, no início do ano 2003, a minha vida se resumia a pegar 2 ônibus lotados para chegar ao trabalho e garantir que nenhum grão de poeira ousasse pousar nos móveis de mogno da família Albuquerque. Eu precisava daquele emprego mais do que precisava de ar para respirar, pois era com aquele dinheiro suado que eu pagava o curso técnico da minha irmã mais nova e ajudava minha mãe com os remédios da pressão. Eu era boa no que fazia, principalmente porque aprendi cedo que, para pessoas como a Dona Glória e sua família, uma boa funcionária é aquela que não se faz notar, aquela que limpa, organiza e desaparece antes que alguém precise desviar o olhar. Eu me orgulhava da minha honestidade e da minha discrição, valores que minha mãe me ensinou com o terço na mão. Mas confesso que às vezes eu me sentia um fantasma vagando por corredores de mármore frio. A casa era um monumento ao luxo antigo de São Paulo, cheia de quadros que me davam medo e tapetes onde meus pés pareciam afundar. Mas o verdadeiro centro daquele universo não era a matriarca Dona Glória, e sim a filha dela, a doutora Patrícia. Ela era uma advogada brilhante, temida por todos na firma e respeitada como uma rainha de gelo dentro da própria casa, sempre vestida em ternos impecáveis que pareciam armaduras feitas sob medida para afastar qualquer aproximação humana. Eu a via sair de manhã cedo, com o telefone colado ao ouvido, distribuindo ordens com uma voz firme e cortante, e a via voltar tarde da noite, com os ombros levemente caídos, carregando o peso de processos milionários e de uma vida que parecia perfeita apenas nas revistas. Para ela, eu era apenas a moça, um vulto de uniforme que servia o café preto sem açúcar e recolhia as taças de cristal deixadas pela sala na noite anterior. Eu observava Patrícia com uma mistura estranha de admiração e pena, sentimentos que eu guardava às 7 chaves enquanto lustrava a prataria na copa, imaginando como seria ter a vida dela, ou, pelo menos, a segurança que o dinheiro dela trazia. Ela tinha tudo o que o mundo dizia ser necessário para a felicidade. Beleza, poder, uma carreira de sucesso e um sobrenome que abria qualquer porta nesta cidade imensa. Mas seus olhos castanhos eram os mais tristes que eu já tinha visto na vida. Havia um vazio nela que nem todas as bolsas de grife conseguiam preencher. Uma espécie de exaustão na alma que eu reconhecia porque, de certa forma, eu também carregava o meu próprio cansaço, embora por motivos muito diferentes. Eu me perguntava se ela alguma vez chorava, se alguma vez se permitia desmoronar, ou se ela era feita inteiramente daquele material frio e inquebrável que demonstrava para o mundo. Minha rotina era sagrada e repetitiva, começando antes do sol nascer e terminando quando a lua já estava alta, sempre guiada pelo temor a Deus e pela necessidade de manter meu emprego a qualquer custo. Eu rezava todas as manhãs pedindo proteção para a minha família e paciência para lidar com as exigências descabidas da Dona Glória, que inspecionava os cantos das janelas com um dedo acusador, procurando falhas no meu serviço. Mas com Patrícia era diferente. Ela nunca reclamava. Na verdade, ela raramente falava comigo, limitando-se a acenos de cabeça curtos e distantes, como se gastar palavras com a empregada fosse um desperdício de sua energia vital. Essa distância doía de uma forma que eu não sabia explicar.
Talvez porque, no fundo, eu sentisse uma conexão estranha com a solidão dela, como se fôssemos duas ilhas isoladas no mesmo oceano, mas incapazes de construir uma ponte. Lembro-me de uma terça-feira chuvosa em que a encontrei parada na biblioteca, olhando para a chuva que batia na janela com uma expressão de desamparo tão crua que eu quase derrubei a bandeja de chá que carregava. Ela não me viu entrar. Estava perdida em algum pensamento escuro, e por um segundo, apenas um segundo, a máscara de doutora poderosa caiu, revelando uma mulher jovem e assustada, encurralada pelas expectativas de todos ao seu redor. Eu queria dizer algo, queria perguntar se ela precisava de alguma coisa além do chá de camomila, mas o meu lugar naquela casa era o do silêncio e da obediência. Então, apenas pousei a xícara na mesa de centro com o máximo de delicadeza possível. Quando o som da porcelana tocando a madeira a fez despertar, ela recompôs a postura em um piscar de olhos, erguendo o queixo e voltando a ser a Patrícia de sempre, fria e inatingível. Aquele momento ficou gravado na minha mente, alimentando minha curiosidade sobre quem ela realmente era, quando ninguém estava olhando, e comecei a prestar atenção nos pequenos detalhes que escapavam à vista da maioria. Percebi que ela nunca tocava a comida nos jantares de família, que ela sempre tomava uma dose de uísque antes de subir para o quarto e que ela passava muito tempo olhando para fotos antigas de um homem que eu supunha ser seu pai falecido. Eu me sentia uma intrusa nessas observações, como se estivesse roubando segredos que não me pertenciam, mas era impossível não notar a humanidade que pulsava por baixo daquela fachada de perfeição. Eu, Simone, a menina que cresceu correndo descalça na rua de terra, conseguia ver o que os colegas advogados e a alta sociedade ignoravam. Patrícia estava pedindo socorro em silêncio. A vida seguiu seu curso normal, até que a notícia da grande festa anual da firma de advocacia chegou à mansão como um furacão, alterando o humor de todos e transformando a casa em um caos de preparativos e encomendas urgentes. Dona Glória estava em êxtase, falando sem parar sobre os convidados importantes e sobre como Patrícia precisava estar deslumbrante para calar a boca das invejosas da sociedade paulistana. Eu ouvia tudo enquanto passava os vestidos de gala, sentindo o tecido fino deslizar pelos meus dedos calejados, imaginando como seria vestir algo tão delicado e caro, algo que custava mais do que a casa da minha mãe. Patrícia, por outro lado, parecia caminhar para a forca. A tensão em seus ombros aumentava a cada dia que a data se aproximava, e seu temperamento, geralmente frio, tornou-se quebradiço e irritadiço. Foi numa tarde de sexta-feira, 2 dias antes da festa, que Dona Glória me chamou na sala de estar com aquele tom de voz que não admitia recusas, o mesmo tom que ela usava para demitir motoristas ou reclamar do preço do filé mignon. Ela me informou, sem nem olhar nos meus olhos, que a equipe do buffet contratado precisaria de reforço para servir e limpar durante o evento, e que eu deveria comparecer para ajudar na cozinha e no salão. Meu coração gelou na hora, pois a última coisa que eu queria era estar no meio daquela gente rica e arrogante, vestida com meu uniforme, servindo champanhe para pessoas que nem sequer notariam a minha presença. Tentei argumentar, disse que era meu fim de semana de folga e que eu tinha combinado de visitar minha irmã, mas Dona Glória apenas sorriu aquele sorriso gelado e disse que pagaria hora extra e que contava com a minha colaboração voluntária. Eu não tinha escolha, precisava do dinheiro e não podia correr o risco de desagradar a patroa. Então, engoli o meu orgulho e concordei, sentindo um nó se formar no meu estômago que não tinha nada a ver com fome. Eu sabia que aquela noite seria difícil, que eu me sentiria mais deslocada do que nunca. Um peixe fora d'água nadando entre tubarões vestidos de seda e ouro. O que eu não sabia, e o que Deus em sua infinita sabedoria me ocultou naquele momento, era que aquela festa não seria apenas mais um evento de trabalho entediante e humilhante. Eu não sabia que o destino já estava traçando as linhas que cruzariam o meu caminho com o de Patrícia de uma forma irreversível, transformando aquela noite em um ponto de virada na história das nossas vidas. Cheguei ao local da festa no sábado à noite, entrando pela porta de serviço com o estômago revirado de ansiedade,
enquanto o som da orquestra já ecoava pelo salão principal, anunciando a chegada da elite de São Paulo. O lugar era deslumbrante, com lustres de cristal gigantescos e arranjos de flores que perfumavam o ar com um cheiro doce e enjoativo. Mas tudo o que eu conseguia ver era o tamanho da minha inadequação naquele ambiente. Vesti meu uniforme preto e branco, prendi o cabelo num coque apertado e respirei fundo, pedindo a Nossa Senhora que me desse forças para aguentar as próximas 6 horas sem derrubar nada e sem chorar de humilhação. Eu me posicionei no canto do salão com uma bandeja de canapés, tentando me misturar às cortinas de veludo, e foi então que eu a vi entrar. Patrícia estava parada no topo da escadaria, usando um vestido vermelho sangue que abraçava cada curva do seu corpo, com os cabelos soltos caindo como uma cascata escura sobre os ombros nus, e ela estava absolutamente, dolorosamente linda. Mas, ao contrário dos outros convidados que sorriam e brindavam com leveza, o olhar dela varria o salão com um pânico contido, como se ela estivesse procurando uma saída de emergência antes mesmo da festa começar. Nossos olhares se cruzaram por um milésimo de segundo através do salão lotado, e eu senti um arrepio na espinha, uma premonição ruim que fez minhas mãos tremerem segurando a bandeja de prata. Eu vi um homem se aproximar dela com um sorriso presunçoso, segurando uma taça de vinho com a arrogância de quem é dono do mundo. E percebi que a noite de Patrícia estava prestes a se tornar um pesadelo. O homem que se aproximou dela não era um estranho para mim, pois eu já o tinha visto diversas vezes nos jantares formais lá em casa, sempre falando alto demais e ocupando espaço demais, como se o ar ao redor dele lhe pertencesse por direito. Era o Dr. Otávio, um sócio do escritório que olhava para Patrícia com uma mistura perigosa de desejo e competição. Aquele tipo de olhar que faz qualquer mulher sentir um frio na barriga. Mas não do jeito bom. Eu continuei servindo as bandejas, me movendo entre os convidados como uma sombra eficiente. Mas meus olhos e ouvidos estavam sintonizados na frequência deles, captando a tensão que irradiava daquele canto do salão. O barulho das conversas e das risadas parecia aumentar a cada minuto, transformando o ambiente em um caldeirão de vozes e sons metálicos que começava a me deixar tonta e desorientada. A festa era um desfile de vaidades que me fazia sentir pequena e invisível, como se eu fosse feita de um material menos nobre do que aquelas pessoas que seguravam taças de cristal com mãos macias e sem calos. Meus pés começaram a latejar dentro dos sapatos pretos do uniforme, uma dor fina e constante que me lembrava a cada passo que eu não pertencia àquele mundo de brilho e excesso. Eu via as mulheres retocando o batom e os homens ajeitando as gravatas, todos preocupados em manter a aparência perfeita, enquanto eu me preocupava em não derrubar nenhuma migalha no carpete persa. Era curioso como, no meio de tanta gente, a solidão parecia ser a única companhia verdadeira de muitos ali, especialmente de Patrícia, que sorria com os lábios, mas mantinha os olhos fixos em algum ponto distante, longe daquela algazarra. A cada vez que eu passava perto dela para recolher um copo vazio ou oferecer um salgado, eu percebia que a máscara de gelo estava começando a derreter, revelando rachaduras que me preocupavam profundamente. Ela aceitava cada nova taça de champanhe com uma rapidez alarmante, bebendo o líquido dourado como se fosse água fresca no deserto, buscando ali a coragem ou o esquecimento que precisava para suportar a noite. Eu queria poder sussurrar para ela ir devagar. Queria dizer que o álcool não apagaria a tristeza que ela carregava, mas eu era apenas a empregada. E a barreira invisível entre nós era mais espessa do que as paredes daquele salão. Eu me sentia impotente, assistindo de camarote ao desmoronamento lento de alguém que eu admirava em segredo, rezando silenciosamente uma Ave-Maria para que ela não fizesse nenhuma besteira. Dr. Otávio não saía do lado dela, sussurrando coisas em seu ouvido que a faziam rir de um jeito forçado e estridente. Um som que não combinava em nada com a Patrícia elegante e contida que eu conhecia da rotina doméstica. Ele parecia se alimentar da vulnerabilidade dela, cercando-a como um predador que sente o cheiro de sangue,
aproveitando-se do fato de que ela estava visivelmente alterada para tentar dominá-la diante dos outros sócios. Eu sentia um gosto amargo na boca, uma mistura de raiva e nojo, pois sabia exatamente o que homens como ele pensavam sobre mulheres que ousavam ter poder e sucesso. Para ele, Patrícia não era uma colega brilhante. Era um troféu a ser conquistado ou um obstáculo a ser derrubado, e naquela noite, ele parecia disposto a fazer as duas coisas. O cheiro dos perfumes importados misturado com o aroma de comida fina e o cheiro acre de charutos vindo da varanda começou a me deixar enjoada. Uma náusea física que refletia o meu desconforto moral com tudo aquilo. Eu vi pratos de comida intocados sendo levados de volta para a cozinha. Desperdício suficiente para alimentar minha família por uma semana. E senti uma revolta silenciosa queimar no meu peito. Aquele mundo era bonito por fora, mas podre por dentro, cheio de regras e etiquetas que serviam apenas para mascarar a falta de empatia e de amor verdadeiro entre aquelas pessoas. Eu olhei para o relógio na parede, desejando que as horas passassem voando, que eu pudesse pegar meu ônibus e voltar para a minha realidade, onde as coisas eram difíceis, mas pelo menos eram verdadeiras. Em um determinado momento, fui designada para servir a mesa onde Patrícia e Otávio estavam sentados com outros advogados importantes, e meu coração disparou de medo de fazer algo errado sob o olhar crítico deles. Quando me aproximei com a garrafa de vinho para repor as taças, Patrícia olhou para mim, e por um instante, ela não viu a empregada. Ela viu a Simone, a mulher que cuidava da casa dela todos os dias. Havia um pedido de desculpas mudo naquele olhar turvo. Uma vergonha profunda por estar naquela situação, bebendo demais e perdendo o controle na frente de quem conhecia sua rotina sóbria. Eu servi o vinho com a mão firme, embora por dentro estivesse tremendo, e fiz um leve aceno de cabeça para ela, um gesto discreto de "estou aqui", tentando transmitir alguma segurança no meio daquele caos. A conversa na mesa girava em torno de futilidades e negócios milionários, com risadas altas que soavam falsas aos meus ouvidos. Mas Patrícia permanecia calada na maior parte do tempo, apenas balançando a cabeça e bebendo mais. Eu percebi que a mão dela tremia levemente ao segurar a taça, e que uma gota de vinho tinto caiu sobre a toalha branca imaculada, manchando o tecido como uma ferida aberta. Ninguém mais notou, ou fingiram não notar. Mas para mim, aquele pequeno acidente foi um sinal claro de que ela estava no limite de suas forças, prestes a transbordar. Eu queria tirar a taça da mão dela. Queria levá-la para a cozinha, dar um copo de água e chamar um táxi. Mas a hierarquia social me mantinha presa ao meu lugar, condenada a apenas observar. A noite avançava e a atmosfera no salão mudava, ficando mais pesada e carregada, com as pessoas falando mais alto e as inibições sendo deixadas de lado, junto com os guardanapos de linho. O Dr. Otávio, agora também visivelmente afetado pela bebida, começou a fazer piadas de mau gosto sobre a competência feminina no direito, olhando diretamente para Patrícia com um sorriso de escárnio. O silêncio constrangedor que se seguiu na mesa foi cortado apenas pelo som de talheres batendo nos pratos, e eu vi o rosto de Patrícia ficar vermelho de raiva e humilhação. Ela tentou responder, tentou manter a postura de chefe poderosa, mas as palavras saíram emboladas e confusas, o que só fez o sorriso de Otávio aumentar. Triunfante, foi doloroso ver aquela mulher forte ser reduzida a um alvo de zombaria. E mais doloroso ainda, perceber que ninguém na mesa, nenhum daqueles amigos e colegas, se levantou para defendê-la ou para parar o ataque. Eles apenas olhavam para baixo ou desviavam o olhar, cúmplices silenciosos daquela crueldade, provando que a lealdade naquele meio valia menos do que uma nota de R$2. Eu apertei a bandeja contra o peito, sentindo uma vontade louca de derrubar tudo em cima do terno caro daquele homem, de gritar que ele não tinha o direito de falar assim com ela. Mas eu engoli minha revolta, mordi o lábio até sentir gosto de sangue e continuei parada no meu canto, invisível, sofrendo junto com ela a dor daquela exposição pública. De repente, a música parou e as luzes do salão diminuíram levemente,
sinalizando que era hora dos discursos e das homenagens da empresa, o momento que todos fingiam esperar com ansiedade. Patrícia tentou se levantar para ir até o palco, pois como sócia ela deveria estar lá em cima, mas suas pernas falharam por um segundo, e ela teve que se apoiar na mesa para não cair. Um murmúrio correu pelo salão, cochichos maldosos se espalhando como veneno, e eu vi o desespero tomar conta dos olhos dela, o pânico de quem sabe que está perdendo o controle diante de uma plateia implacável. Otávio se levantou ao lado dela, não para ajudar, mas para guiar, segurando o braço dela com uma firmeza excessiva que parecia mais uma prisão do que um apoio. Eles caminharam até o centro do salão, onde um microfone estava posicionado, e eu me movi instintivamente para mais perto, me escondendo atrás de uma coluna grossa, incapaz de desviar o olhar daquela cena trágica. Eu sabia que algo ruim estava para acontecer. Sentia isso nos meus ossos, como a eletricidade estática que antecede uma tempestade de verão que derruba árvores e destelha casas. Patrícia estava pálida, suando frio, cercada por olhares julgadores e sorrisos irônicos, completamente sozinha no meio da multidão que a aplaudia com uma falsidade gritante. Eu fechei os olhos por um momento e pedi a Deus que tivesse misericórdia dela, que não deixasse que a humilhação fosse completa. Mas parece que naquela noite, até Deus estava testando os limites da nossa resistência. Quando Otávio pegou o microfone, o sorriso dele era o de um lobo que finalmente encurralou a presa. E eu soube que ele usaria aquele momento não para exaltar a firma, mas para destruir o que restava da dignidade dela. Ele começou a falar, e cada palavra era uma farpa disfarçada de elogio. Uma tortura lenta que preparava o terreno para o golpe final que viria a seguir. Eu segurei a respiração, sentindo o tempo parar, observando Patrícia ali, vulnerável e trêmula, prestes a fazer algo que mudaria o destino de nós duas para sempre. A tensão no ar era tão densa que poderia ser cortada com uma faca, e eu, a empregada invisível, estava prestes a ser a única testemunha real da queda da rainha. A voz de Otávio ecoou pelas caixas de som, macia e aveludada, mas carregada de um veneno que só quem estava prestando muita atenção conseguia detectar nas entrelinhas do discurso corporativo. Ele começou elogiando os resultados do escritório, os lucros recordes daquele ano de 2003, mas logo desviou o foco para a nossa querida sócia Patrícia, usando um tom paternalista que me fez revirar o estômago. Ele disse com um sorriso cínico que admirava como ela conseguia se dedicar tanto ao trabalho, mesmo sacrificando completamente sua vida pessoal e sua chance de construir uma família, expondo a solidão dela como se fosse uma falha de caráter, e não uma escolha ou circunstância. A plateia riu, uma risada educada e cruel, concordando silenciosamente que uma mulher sem marido e filhos era, no fundo, uma mulher incompleta, não importava quantos milhões ela trouxesse para a firma. Eu vi Patrícia encolher fisicamente ao meu lado, como se cada palavra dele fosse um tapa no rosto, desfazendo a postura altiva que ela levou anos para construir. Ela apertava a taça de vinho com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, e seus olhos, geralmente tão firmes, agora nadavam em lágrimas contidas que ameaçavam transbordar a qualquer segundo. Otávio continuou, contando uma anedota falsa sobre como ela era emotiva nos bastidores, pintando a imagem de uma mulher instável que precisava da orientação firme dos homens ao seu redor para não se perder. Era uma mentira suja, dita diante de clientes e concorrentes, projetada especificamente para minar a autoridade dela e transformá-la em uma piada interna no mundo jurídico. O silêncio de Patrícia era ensurdecedor, uma aceitação passiva que me doía mais do que se ela tivesse começado a gritar e quebrar tudo naquele salão imenso. Eu queria correr até lá, arrancar o microfone da mão daquele homem nojento e dizer a todos quem ela realmente era. A mulher que cuidava da avó doente, a profissional incansável, a pessoa que carregava o mundo nas costas sem reclamar. Mas eu estava paralisada pela minha insignificância social, presa ao meu uniforme e à minha bandeja.
rezando um Pai Nosso baixinho para que Deus lhe desse forças para não desabar ali mesmo, na frente dos lobos. A sensação de injustiça queimava na minha garganta como bile, e eu percebi que naquele momento eu odiava aquelas pessoas ricas e suas máscaras de polidez mais do que tudo na vida. Quando Otávio finalmente terminou, ele se virou para ela com um gesto teatral, estendendo o microfone como se estivesse oferecendo uma arma carregada para alguém que não sabe atirar. Diga algumas palavras, Patrícia, se estiver em condições. Ele provocou, insinuando claramente a embriaguez dela para que ninguém tivesse dúvidas. O salão ficou em silêncio, centenas de olhos voltados para ela, esperando o espetáculo, esperando o tropeço, esperando a confirmação de que a rainha do gelo estava finalmente derretendo em público. Ela vacilou por um instante, apoiando-se na mesa, e eu vi o momento exato em que algo dentro dela se quebrou, não com um estalo, mas com um suspiro exausto de quem cansou de fingir. Ela pegou o microfone com a mão trêmula, e o som da respiração dela, pesada e irregular, foi amplificado para todos ouvirem, criando uma intimidade desconfortável e crua. Ela não olhou para os papéis do discurso que deveria fazer, nem para os sócios que a encaravam com desaprovação. Ela olhou para o vazio, para o nada, com um olhar vidrado que me assustou profundamente. Vocês acham que me conhecem? Ela começou, a voz embargada e arrastada, sem a dicção perfeita de advogada. Vocês olham para mim e veem o dinheiro, veem o sucesso. Mas vocês não veem nada. O murmúrio de confusão correu pelo salão, as pessoas se entreolhando, percebendo que aquilo não fazia parte do roteiro aprovado pela diretoria. Patrícia riu, um som seco e sem alegria que gelou o sangue de quem ouviu, e começou a caminhar pelo palco improvisado, cambaleando levemente, com a taça de vinho ainda na outra mão. Eu ouvi o que você disse, Otávio. Ela apontou para ele, sem olhar diretamente. Que eu não tenho ninguém, que eu sou fria, que eu preciso de um homem para me validar. Ela tomou um gole longo da taça, sujando os lábios de vinho tinto, e limpou com as costas da mão num gesto quase infantil e totalmente impróprio para o ambiente. A vulnerabilidade dela estava escancarada ali, sangrando no tapete vermelho, e pela primeira vez, ela não parecia se importar com o julgamento, o que a tornava perigosamente imprevisível. Sabe o que é engraçado? Ela continuou, falando agora para a multidão. Eu tenho tudo o que vocês sonham. Tenho a conta bancária, tenho o carro importado, tenho o respeito. Ou tinha, até 5 minutos atrás. Ela fez uma pausa dramática, os olhos varrendo o salão e parando, por um milésimo de segundo, em mim, lá no fundo, como se buscasse uma âncora na tempestade. Mas eu chego em casa e o silêncio é tão grande que eu preciso ligar a televisão para sentir que estou viva. Eu sou a mulher mais rica desta sala e a mais miserável também. Alguém da organização tentou se aproximar para tirar o microfone dela, mas ela se afastou bruscamente, gritando "Não me toque", que ecoou com fúria. A máscara tinha caído completamente, e o que restava era uma mulher ferida, alcoolizada e desesperada por provar que ainda tinha algum controle sobre a própria narrativa, mesmo que fosse através do caos. Ela abriu a bolsa de marca que carregava no ombro, com movimentos desajeitados, revirando o conteúdo, até puxar um maço de notas de dinheiro, notas altas, que ela segurou no alto como se fosse um troféu maldito. Vocês acham que tudo se compra, não é? Que o valor das pessoas está nisso aqui? Ela sacudiu o dinheiro, algumas notas caindo no chão e flutuando lentamente como folhas secas de outono. A cena era grotesca e fascinante ao mesmo tempo. O retrato da decadência emocional de alguém que chegou ao topo e descobriu que lá não havia nada além de frio. Pois então vamos jogar o jogo de vocês, ela anunciou, a voz ganhando uma força maníaca, alimentada pela adrenalina e pelo álcool que circulava em suas veias. Se eu sou tão sozinha, se eu preciso tanto de alguém, vamos ver quem tem coragem. Os garçons pararam de servir, a banda parou de tocar,
e até o ar-condicionado parecia ter ficado mais silencioso diante da loucura que se desenrolava. Eu sentia meu coração bater na garganta, uma vontade louca de gritar para ela parar, para ela se preservar. Mas eu sabia que era tarde demais, que a represa tinha estourado e a água estava levando tudo. Otávio tentou rir de novo, tentando transformar aquilo em piada para salvar a situação. Mas o olhar que Patrícia lançou a ele fez o sorriso morrer em seus lábios. Não ria, seu covarde. Ela sibilou no microfone. Você não vale 1 centavo do que eu tenho aqui na minha mão. Ela parecia maior agora, agigantada pela própria dor, uma figura trágica num vestido vermelho que parecia pegar fogo sob os holofotes. Ela estava disposta a se humilhar completamente se isso significasse esfregar na cara deles a hipocrisia daquele mundo. E eu senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto, chorando por ela, pela menina assustada que eu vi na biblioteca dias atrás. Ela respirou fundo, estufando o peito, e seus olhos brilharam com uma determinação insana, daquelas que antecedem os atos dos quais nos arrependemos pelo resto da vida. Eu estou cansada de ser a intocável, a rainha de gelo, ela disse, a voz falhando um pouco no final. Eu quero saber se existe alguém aqui que seja real, alguém que não tenha medo de mim ou do meu dinheiro. Ela olhou para o maço de notas em sua mão e depois para a multidão de homens engravatados que a olhavam com um misto de desejo e repulsa. Foi então que ela disse as palavras que mudariam o meu destino, lançando o desafio como quem lança uma granada sem pino no meio da sala. Com a voz trêmula, mas clara o suficiente para ser ouvida em cada canto do salão, ela ergueu o dinheiro e gritou: Eu pago 100 mil reais! 100 mil reais agora, em dinheiro vivo, para a primeira pessoa que tiver coragem de subir aqui e me beijar de verdade. O choque foi imediato. Um ó coletivo que varreu a festa, seguido por um silêncio mortal, onde ninguém ousava se mexer, ninguém ousava respirar, enquanto ela esperava, sozinha e trêmula, no centro do palco. O silêncio que se seguiu ao desafio de Patrícia foi a coisa mais pesada que eu já senti na vida. Uma âncora invisível que arrastou o ânimo da festa para o fundo do poço em questão de segundos. Ninguém se moveu, ninguém riu, e até o doutor Otávio, que minutos antes destilava veneno, parecia petrificado com a ousadia autodestrutiva daquela mulher que agora segurava o dinheiro como se fosse a única coisa que lhe restasse. Eu conseguia ouvir o zumbido do ar-condicionado e o som abafado de um copo sendo colocado numa mesa lá no fundo, mas o centro do salão era um vácuo de choque e julgamento moral. Patrícia continuava lá, com o braço estendido e o maço de notas tremendo na mão. Os olhos varrendo a plateia com uma esperança suicida, implorando para que alguém, qualquer um, validasse a sua existência, nem que fosse por dinheiro. Era uma cena de crucificação moderna, e eu sentia cada prego sendo martelado na dignidade dela como se fosse na minha própria carne. O tempo parecia ter congelado, esticado numa eternidade dolorosa, onde cada segundo de hesitação dos homens presentes era mais uma facada no orgulho dela, confirmando que para eles ela era complicada demais, até para ser desejada por interesse. Eu vi o olhar de Patrícia começar a murchar, a bravata do álcool dando lugar a uma compreensão terrível de que ela estava sozinha naquele palco, exposta ao ridículo diante de toda a elite jurídica de São Paulo. As lágrimas que ela segurava começaram a escorrer, estragando a maquiagem perfeita, transformando a rainha de gelo em uma menina perdida que só queria ser vista, ser tocada, ser real. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Uma mistura de compaixão avassaladora e uma raiva branca daquelas pessoas que assistiam à queda dela como se fosse um teatro de variedades. Eu não pensei, não planejei. E se tivesse parado um segundo para raciocinar sobre as consequências, talvez meus pés tivessem ficado plantados naquele carpete persa para sempre. Mas algo maior do que eu, um instinto de proteção que eu nem sabia que tinha por ela, tomou conta das minhas pernas e me empurrou para frente, saindo da segurança das sombras onde os serventes deveriam ficar.
Larguei a bandeja de prata em uma mesa lateral com um baque surdo que ninguém notou e comecei a caminhar em direção ao palco, abrindo caminho entre os ternos caros e os vestidos de seda. Eu sentia os olhares se voltarem para mim, primeiro com confusão, depois com choque, ao perceberem que a única pessoa se movendo naquela pintura estática era a empregada, a mulher do uniforme preto e branco. O som dos meus sapatos simples batendo no chão de madeira encerada parecia um trovão naquele silêncio, cada passo ecoando a loucura do que eu estava prestes a fazer. Eu ouvi alguém sussurrar: "Quem é essa?" Ouvi uma risada abafada de incredulidade, mas eu não olhei para os lados. Mantive meus olhos fixos em Patrícia, que agora me encarava com a boca entreaberta, sem entender o que estava acontecendo. A distância entre nós diminuía, e com ela diminuía também o abismo social que nos separava. Naquele corredor polonês de olhares, éramos apenas duas mulheres, uma quebrada e a outra tentando desesperadamente juntar os cacos. Eu não estava indo lá pelos 100 mil reais. Eu não estava indo lá para afrontar ninguém. Eu estava indo porque não suportava ver a solidão dela devorá-la viva na frente de todos. Quando cheguei à beira do palco e subi os 2 degraus que nos separavam, o mundo ao redor desapareceu, borrado pelas luzes fortes que cegavam e isolavam quem estava lá em cima. Fiquei frente a frente com ela, perto o suficiente para sentir o cheiro forte de vinho tinto misturado ao perfume de jasmim que ela usava. Um cheiro que eu conhecia de arrumar o quarto dela todas as manhãs. Os olhos de Patrícia estavam vidrados, vermelhos e cheios de uma confusão dolorosa. E ela baixou a mão que segurava o dinheiro lentamente, como se de repente aquelas notas tivessem perdido todo o valor. "Simone?" Ela sussurrou, a voz falha e incrédula, mal movendo os lábios, como se estivesse vendo uma alucinação criada pelo seu desespero. Eu não disse nada, porque não havia palavras que pudessem consertar o estrago daquela noite ou explicar a insanidade do meu gesto naquele momento. Eu apenas olhei no fundo dos olhos dela, tentando transmitir com o meu olhar toda a firmeza que ela precisava, tentando dizer: "Eu vejo você", sem abrir a boca. A tensão entre nós era elétrica, um fio desencapado prestes a soltar faíscas, e eu vi o medo nela, o medo de ser rejeitada até pela empregada, o medo de que aquilo fosse mais uma piada cruel. Mas eu não estava rindo. Eu estava ali inteira, despida de qualquer ironia, oferecendo a minha presença como um escudo contra a humilhação que a cercava. Com as mãos trêmulas, mas decididas, eu segurei o rosto dela delicadamente, sentindo a pele quente e úmida das lágrimas sob os meus dedos calejados de trabalho. Ela não recuou, não me empurrou. Pelo contrário, ela se inclinou levemente na direção do meu toque, como uma flor sedenta buscando água, fechando os olhos em rendição. Foi um movimento lento, quase em câmera lenta, desafiando a pressa e o caos daquela festa, criando uma bolha de tempo onde só existíamos nós duas. Eu sabia que estava cruzando uma linha proibida, que poderia ser demitida, humilhada, expulsa. Mas naquele instante, a única coisa que importava era parar a dor dela. E então, eu a beijei. Não foi um beijo de cinema, nem um beijo de luxúria desenfreada. Foi um beijo de socorro, um selo de silêncio colocado sobre os lábios que tinham gritado por ajuda. Os lábios dela tinham gosto de sal e vinho e tremiam contra os meus, mas logo cederam, amolecendo num suspiro de alívio que eu senti vibrar no corpo dela. Por um breve momento, a rigidez da doutora Patrícia desapareceu, e ela se segurou nos meus ombros, cravando as unhas no tecido do meu uniforme, como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que estava desmoronando. O choque da plateia deve ter sido imenso, mas eu não ouvi nada, pois o barulho do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos abafava qualquer som externo. Foi um beijo que durou o tempo suficiente para dizer: "Você não está sozinha. E você é humana." Um ato de rebeldia contra todas as regras que diziam que a patroa e a empregada habitavam planetas diferentes. Eu senti uma onda de calor percorrer meu corpo, uma mistura assustadora de ternura e desejo que eu jamais tinha me permitido sentir por ela. E percebi,
com um frio na barriga, que Patrícia também estava correspondendo, que havia uma fome nela que ia muito além do álcool. Aquele contato físico quebrou a última barreira entre nós, transformando a dinâmica de poder em pó, nivelando-nos pela nossa vulnerabilidade compartilhada. Quando nos separamos, ofegantes e atordoadas, o silêncio no salão tinha mudado de qualidade. Não era mais o silêncio do desprezo, mas o silêncio absoluto do choque paralisante. Patrícia abriu os olhos, e a névoa da embriaguez parecia ter se dissipado um pouco, substituída por uma clareza assustada ao perceber o que tínhamos acabado de fazer. Ela olhou para mim, depois para as próprias mãos vazias. O dinheiro tinha caído no chão em algum momento durante o beijo. Notas de R$100 espalhadas aos nossos pés, como confete sujo que ninguém se atrevia a pegar. Ela parecia acordar de um transe, a vergonha começando a subir pelo pescoço, misturada com uma confusão intensa sobre quem eu era agora para ela. Dr. Otávio foi o primeiro a quebrar o feitiço, soltando uma risada nervosa e forçada que soou grotesca no microfone ainda ligado. Bem, isso foi inusitado. Ele gaguejou, tentando retomar o controle da narrativa, mas a autoridade dele tinha sido esvaziada pelo nosso ato. Eu não esperei para ver a reação dos outros. A realidade do que eu tinha feito caiu sobre mim como uma bigorna. Eu tinha beijado minha patroa, a dona da casa, na frente de toda a sociedade. O pânico começou a substituir a adrenalina, e eu dei um passo para trás, soltando o rosto dela como se tivesse me queimado. "Desculpe, dona Patrícia", murmurei, voltando instintivamente ao tratamento formal, tentando erguer o muro que eu mesma tinha derrubado. Ela estendeu a mão na minha direção, como se quisesse me segurar ali, me impedir de fugir, mas eu já estava recuando, descendo os degraus do palco com as pernas bambas. Eu precisava sair dali, precisava sumir antes que a gravidade da situação me esmagasse. Corri em direção à saída de serviço, sentindo os olhares queimarem minhas costas, deixando para trás a mulher mais poderosa da festa, agora marcada pelo beijo da empregada, cercada por dinheiro no chão e por um escândalo que nem todo o ouro do mundo poderia apagar. Acordei no dia seguinte com uma sensação de chumbo no estômago. Aquele peso físico que a gente sente quando sabe que fez algo que não pode ser desfeito e que a conta vai chegar a qualquer momento. O domingo, que geralmente era o meu dia de descanso sagrado, transformou-se num borrão de ansiedade e arrependimento, onde cada batida do relógio na parede da minha sala parecia contar os minutos para a minha demissão inevitável. Eu olhava para as minhas próprias mãos, as mesmas mãos calejadas de água sanitária e sabão em pó, e não conseguia acreditar que elas tinham tocado o rosto da doutora Patrícia com tanta intimidade na noite anterior. A lembrança do beijo voltava em flashes febris, o gosto do vinho, o calor da pele dela, o silêncio do salão, e eu me perguntava se tudo aquilo não tinha sido um delírio provocado pelo cansaço e pela loucura do momento. Passei o dia trancada no quarto, rezando o terço com os dedos trêmulos, pedindo a Deus que me desse sabedoria para enfrentar a segunda-feira, pois eu sabia que não poderia fugir daquela mansão para sempre. A viagem de ônibus na segunda-feira de manhã foi a mais longa da minha vida, com o veículo se arrastando pelo trânsito de São Paulo, como se soubesse que eu não tinha pressa nenhuma de chegar ao meu destino final. O céu estava cinza e nublado, combinando perfeitamente com o meu estado de espírito, e eu apertava a alça da minha bolsa contra o peito, tentando me proteger do frio e do medo que me dominavam. Eu precisava daquele emprego. Precisava do salário para pagar o curso da minha irmã e os remédios da minha mãe. E a ideia de perder tudo por causa de um impulso sentimental me fazia sentir a pessoa mais irresponsável do mundo. Quando desci no ponto perto da casa, minhas pernas pesavam 1 tonelada, e caminhar até o portão de ferro preto exigiu todo o resto de coragem que eu tinha guardado no fundo da alma. A casa estava mergulhada num silêncio sepulcral quando entrei pela porta de serviço. Um contraste gritante com a rotina barulhenta de aspiradores e máquinas de lavar que costumava preencher as manhãs de segunda. Dona Glória não estava à vista, o que foi um pequeno alívio,
Mas eu sabia que o confronto com Patrícia era inevitável, como uma tempestade que se forma no horizonte e que mais cedo ou mais tarde vai desabar sobre a nossa cabeça. Troquei de roupa no quartinho dos fundos com as mãos suando frio, vestindo aquele uniforme que agora parecia apertado demais, sufocante demais. Uma lembrança constante da minha posição inferior naquela hierarquia. Eu comecei a organizar a cozinha mecanicamente, lavando louças que nem estavam sujas, apenas para manter as mãos ocupadas e evitar pensar no que viria a seguir. Não demorou muito para que eu ouvisse passos no corredor, passos lentos e arrastados, muito diferentes do caminhar firme e apressado que Patrícia costumava ter antes de ir para o escritório. Quando ela entrou na cozinha, meu coração parou por um segundo. Ela estava irreconhecível, vestindo um roupão de seda escura, sem maquiagem, com olheiras profundas que denunciavam uma noite sem dormir e uma alma em tormento. Ela parou na porta, segurando uma xícara de café vazia com as duas mãos, e olhou para mim com uma expressão indecifrável, uma mistura de vergonha, curiosidade e algo mais suave que eu não conseguia identificar. Eu baixei a cabeça imediatamente, voltando ao meu papel de invisível, murmurando um "bom dia, senhora", que saiu quase inaudível, esperando a gritaria ou a carta de demissão. Mas o grito não veio. Em vez disso, ela caminhou até a mesa de mármore no centro da cozinha e se sentou, soltando um suspiro longo que parecia carregar o peso do mundo inteiro em seus pulmões. "Sente-se, Simone, por favor", ela disse, a voz rouca e baixa, e o uso do "por favor" me pegou tão desprevenida que eu obedeci sem questionar, sentando-me na ponta da cadeira como se estivesse prestes a fugir. O silêncio entre nós era espesso, carregado de tensão e de memórias da noite anterior. E eu não ousava levantar os olhos para encará-la, fixando meu olhar nas minhas mãos entrelaçadas sobre o colo. Ela colocou um envelope branco e grosso sobre a mesa, empurrando-o lentamente na minha direção com a ponta dos dedos, o som do papel raspando na pedra ecoando alto na cozinha vazia. "Eu não me lembro de tudo o que aconteceu ontem à noite", ela começou, mentindo mal, pois eu via no rosto dela que ela se lembrava de cada detalhe tanto quanto eu. "Mas eu sei que causei uma cena horrível e que envolvi você nisso." Ela fez uma pausa, engolindo em seco, tentando recuperar a postura de patroa que parecia ter se perdido em algum lugar entre a terceira e a quarta taça de vinho. "Eu prometi um pagamento, um prêmio, para quem aceitasse o meu desafio ridículo", ela continuou, a voz falhando um pouco na palavra desafio. "Aí dentro tem R$100.000, em dinheiro, como eu prometi. E mais R$500 pelo transtorno e pelo silêncio." Eu olhei para o envelope e senti uma onda de calor subir pelo meu pescoço. Mas não era vergonha. Era uma indignação que eu não sabia que era capaz de sentir diante de alguém tão poderoso. O dinheiro ali na mesa reduzia tudo o que aconteceu, toda a conexão humana, toda a minha compaixão e o meu risco, a uma simples transação comercial, a um serviço sujo prestado por uma empregada obediente. Aquilo me feriu mais do que qualquer grito ou xingamento, pois confirmava que, para ela, o meu toque tinha um preço, que o meu afeto podia ser comprado como 1 quilo de carne na feira. Eu levantei os olhos e a encarei, vendo a surpresa no rosto dela ao encontrar pela primeira vez, não a submissão, mas a firmeza de uma mulher que tem orgulho do seu caráter. "Eu não quero o seu dinheiro, Dona Patrícia", eu disse, a voz trêmula mas firme, empurrando o envelope de volta para ela com delicadeza, recusando-me a tocar naquilo como se fosse algo contaminado. "Eu não subi naquele palco por causa dos R$100.000, e a senhora sabe disso. Eu subi porque não aguentei ver a senhora sofrendo sozinha no meio daquelas cobras." A confissão saiu da minha boca antes que eu pudesse filtrá-la, crua e honesta, expondo o meu sentimento de proteção que ultrapassava em muito as minhas obrigações contratuais. Patrícia arregalou os olhos, pega de surpresa pela minha recusa. Acostumada a um mundo onde tudo e todos tinham uma etiqueta de preço visível e negociável. Ela olhou para o envelope rejeitado e depois para mim. E eu vi a máscara dela cair novamente, revelando a mesma vulnerabilidade que me atraiu na festa.
aquela solidão abissal que o dinheiro não conseguia preencher. Então, por que você fez aquilo? Ela perguntou, num sussurro que soava quase como um apelo, inclinando-se para a frente na mesa, buscando entender algo que fugia à lógica fria do seu mundo jurídico. Por que você se arriscou por mim? Eu trato você como mobília na maioria das vezes. A honestidade brutal dela me desarmou. E eu percebi que ela estava realmente tentando enxergar quem eu era, tentando entender o que movia uma pessoa a agir por bondade e não por lucro. Porque ninguém merece ser humilhado daquele jeito, senhora. Respondi simplesmente, sentindo que as barreiras sociais entre nós estavam ficando cada vez mais finas, quase transparentes naquele momento de verdade na cozinha. E por quê? Quando eu olhei para a senhora lá em cima, eu não vi a patroa rica. Eu vi uma mulher que precisava de um abraço ou de um beijo para saber que ainda estava viva. O ar na cozinha ficou pesado, carregado de uma eletricidade estática que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem, e eu vi as lágrimas se formarem nos olhos dela novamente, mas dessa vez ela não as escondeu. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, processando minhas palavras, e depois respirou fundo, enxugando o rosto com as costas da mão num gesto que me lembrou a cena do palco, mas agora sem a plateia cruel. Otávio está espalhando que eu tive um surto psicótico, ela disse, mudando de assunto repentinamente, a voz ganhando um tom mais prático, embora ainda trêmulo. Ele quer usar isso para me tirar da sociedade, para dizer que eu sou instável e incapaz. Ela olhou fixamente para mim e eu vi uma ideia nascer nos olhos dela. Um plano desesperado se formando em tempo real. Mas se aquilo não foi um surto, se foi algo real, ele fica sem argumentos. Ninguém pode me internar por me apaixonar, mesmo que seja um escândalo. Eu não entendi de imediato aonde ela queria chegar. Meu coração batendo descompassado com a mudança de direção da conversa, sentindo que estava pisando em areia movediça. Eu preciso que você fique perto de mim, Simone, ela disse. E agora não era uma ordem, era um pedido, quase uma súplica. Não só para limpar a casa, eu preciso de alguém em quem eu possa confiar. Alguém que viu o pior de mim e não fugiu, e que não quer o meu dinheiro. Ela estendeu a mão sobre a mesa, hesitante, e tocou a ponta dos meus dedos. Um toque elétrico que fez meu corpo inteiro estremecer. Eu quero te contratar para outra coisa, ela propôs, os olhos fixos nos meus, intensos e assustadores. Continue trabalhando aqui, mas eu quero que você me acompanhe. Quero que finja, ou que tente, ser minha companheira, pelo menos até a poeira baixar. Eu pago o dobro, pago o triplo, pago o curso da sua irmã, mas não como suborno, como salário por me ajudar a sobreviver a isso. A proposta era louca, perigosa e completamente absurda, mas enquanto eu olhava para ela, vi que não era apenas sobre manter as aparências contra o tal Otávio. Havia um desejo genuíno ali, um medo de ficar sozinha de novo. E eu, Deus me perdoe, sentia a mesma atração magnética puxando-me para o abismo junto com ela. Eu sabia que deveria dizer não, pegar minha bolsa e correr. Mas acabei balançando a cabeça afirmativamente, selando um pacto que mudaria não só minha conta bancária, mas o destino da minha alma. A partir daquele dia, a minha vida na mansão dos Albuquerque se dividiu em duas realidades paralelas que coexistiam perigosamente sob o mesmo teto, separadas apenas pelo cair da noite e pelo silêncio dos corredores. Durante o dia, sob a luz implacável do sol e o olhar vigilante de Dona Glória, eu continuava sendo a Simone de sempre, a empregada eficiente que lustrava os móveis, trocava os lençóis e respondia com um "sim, senhora" a qualquer ordem. Mas quando a lua subia e a casa mergulhava na quietude, eu deixava de ser o vulto invisível para me tornar a cúmplice, a confidente e, Deus me perdoe, a paixão secreta da mulher que assinava meus cheques no final do mês. Era uma dança perigosa sobre um fio de navalha, e a cada passo que eu dava em direção ao escritório de Patrícia na calada da noite, eu sentia o peso do pecado e a delícia da transgressão misturados no meu peito.
Nossos encontros aconteciam quase sempre na biblioteca, o cômodo mais isolado da casa, onde o cheiro de livros antigos e madeira envernizada criava uma atmosfera de refúgio contra o mundo lá fora. A desculpa oficial era que precisávamos alinhar a estratégia para combater os rumores espalhados pelo Dr. Otávio, ensaiando as mentiras que contaríamos se alguém perguntasse sobre o nosso suposto relacionamento. Mas a verdade, aquela verdade nua e crua que eu confessava apenas nas minhas orações mais desesperadas, era que nós mal falávamos sobre o escritório ou sobre o escândalo. Passávamos horas conversando sobre a vida, sobre os medos dela e sobre os meus sonhos, descobrindo afinidades improváveis entre a herdeira de um império e a filha de uma costureira do subúrbio. A tensão nesses momentos era palpável, uma eletricidade estática que fazia o ar ficar pesado e difícil de respirar, alimentada pelo medo constante de sermos descobertas. Dona Glória tinha o sono leve e o hábito de vagar pela casa de madrugada rezando o terço, e cada estalo do assoalho de madeira no andar de cima fazia meu coração parar de bater por um instante. Eu me sentia uma ladra dentro daquela casa, roubando momentos de afeto que não me pertenciam por direito social, mas que a minha alma reclamava como essenciais para a minha sobrevivência. Patrícia, por sua vez, parecia encontrar no perigo uma espécie de alívio, como se quebrar as regras dentro da própria casa fosse a única forma de ela se sentir verdadeiramente dona do seu destino. Lembro-me de uma noite chuvosa em que estávamos sentadas no tapete persa, cercadas por xícaras de chá, e ela me contou sobre a pressão de ser perfeita, sobre como o pai exigia notas máximas e comportamento exemplar desde que ela era uma criança pequena. Enquanto ela falava, a máscara da Rainha do Gelo derretia completamente, e eu via apenas uma mulher solitária que nunca tinha recebido um abraço de conforto sem que houvesse uma cobrança por trás. Num impulso, segurei a mão dela, e o choque térmico entre a minha pele quente e a dela, sempre fria, foi tão intenso que nos calamos imediatamente. Ficamos ali, de mãos dadas no escuro, ouvindo a chuva bater na janela, e eu percebi que aquele silêncio compartilhado valia mais do que qualquer palavra bonita que eu já tinha ouvido na vida. Mas a culpa católica me corroía por dentro. Uma voz constante na minha cabeça lembrando que aquilo era errado aos olhos da sociedade e, talvez, aos olhos de Deus. Eu ia à missa no domingo de manhã, na paróquia do meu bairro, e não conseguia olhar para a imagem de Nossa Senhora sem sentir vergonha da minha duplicidade, do teatro que eu estava vivendo. Como eu podia servir a mesa do almoço de domingo para a família toda, ouvindo Dona Glória elogiar minha dedicação, sabendo que na noite anterior eu tinha beijado a filha dela escondida atrás das estantes de livros? Eu me sentia suja e abençoada ao mesmo tempo, vivendo num purgatório doce onde o céu e o inferno se misturavam no sabor dos lábios de Patrícia. A proximidade física entre nós aumentava a cada encontro, transformando a farsa do namoro numa realidade que meu corpo não conseguia mais negar. Começou com toques sutis, um roçar de ombros, uma mão no joelho durante uma conversa mais intensa, mas logo evoluiu para abraços demorados de despedida que nos deixavam sem fôlego e com as pernas bambas. Patrícia, que antes parecia feita de mármore, revelou-se uma mulher carente de toque, faminta por um afeto simples que não envolvesse transações ou interesses. E eu, que sempre fui criada para servir e não para ser servida, me via sendo cuidada por ela, que trazia chocolates escondidos para mim ou perguntava com interesse genuíno sobre a saúde da minha mãe. Houve uma vez, uma terça-feira, em que quase fomos pegas. A maçaneta da porta da biblioteca girou lentamente enquanto estávamos abraçadas no sofá de couro. Nós nos separamos num pulo, o coração saindo pela boca, e eu fingi estar limpando uma estante enquanto Patrícia pegava um livro qualquer e fingia ler, com o livro de cabeça para baixo na pressa. Era a governanta, que entrou desconfiada. Olhou para nós duas com os olhos semicerrados e perguntou se a doutora precisava de algo. O ar no cômodo tão denso de culpa que eu achei que ela sentiria o cheiro do nosso medo. Depois que ela saiu, nós rimos. Um riso nervoso e histérico de alívio.
Mas no fundo sabíamos que a nossa sorte não duraria para sempre, e que as paredes daquela casa tinham ouvidos. O contraste entre a minha vida de dia e a de noite começou a me deixar exausta. Uma fadiga mental que eu não conseguia disfarçar nem com maquiagem. Eu me pegava olhando para Patrícia durante o dia, enquanto ela tomava café da manhã com a mãe, e via nela a amante secreta da noite anterior, o que me fazia corar violentamente e derrubar talheres. Ela, mais treinada na arte da dissimulação, conseguia manter a postura, mas às vezes, quando Dona Glória não estava olhando, ela me lançava um sorriso cúmplice, um segredo partilhado que iluminava o meu dia inteiro. Aqueles pequenos gestos eram o combustível que me mantinha de pé, a prova de que aquilo não era apenas uma loucura da minha cabeça, mas algo real que estava crescendo entre nós. O doutor Otávio, no entanto, não tinha desistido. Os boatos na firma continuavam, e Patrícia chegava em casa cada vez mais tensa, trazendo consigo a atmosfera tóxica do escritório. Numa dessas noites, ela chegou chorando de raiva, jogou a pasta no chão e disse que ele estava questionando a sanidade dela para os clientes mais importantes, sugerindo que ela precisava de uma licença médica forçada. Foi nesse momento que a nossa farsa deixou de ser um jogo de sedução proibida para se tornar uma missão de resgate. Eu abracei ela com força, prometendo que não deixaria ninguém fazer mal a ela, e senti nela uma fragilidade que me assustou, o medo real de perder tudo o que ela tinha construído. Eles não acreditam que eu estou bem, Simone. Ela sussurrou contra o meu pescoço, as lágrimas molhando a gola do meu uniforme que eu ainda não tinha tirado. Eles acham que eu sou uma solteirona louca. Nós precisamos provar que eles estão errados. Eu alisei o cabelo dela, sentindo a responsabilidade pesar sobre os meus ombros, a consciência de que eu era a única âncora que a impedia de ser arrastada pela correnteza. Eu não tinha diploma, não tinha dinheiro, não tinha sobrenome, mas eu tinha o amor dela, ou pelo menos a confiança dela. E naquela guerra de aparências, isso teria que ser a minha arma. A religião e o medo do inferno continuavam a me assombrar. Mas quando eu olhava para o rosto dela, tão humano e tão necessitado de amor, eu começava a questionar se Deus realmente condenaria um sentimento que trazia tanta paz no meio da guerra. Talvez o pecado não fosse amar. Talvez o pecado fosse a hipocrisia daquele mundo que nos obrigava a esconder o que tínhamos de mais bonito. Eu comecei a rezar não mais pedindo perdão, mas pedindo proteção, pedindo que Nossa Senhora cobrisse nosso segredo com seu manto sagrado, porque eu sabia que não conseguiria mais voltar atrás. Eu estava apaixonada pela minha patroa e estava disposta a ir até o fim do mundo com ela, mesmo que isso significasse queimar no mármore do inferno ou ser expulsa daquela casa com uma mão na frente e outra atrás. Foi então que Patrícia, enxugando as lágrimas e recuperando aquele brilho desafiador no olhar, se afastou de mim e segurou meu rosto com as duas mãos. Não podemos mais ficar escondidas aqui, Simone, ela disse com uma determinação que me deu um frio na espinha. Se é para fingir, vamos fingir direito. Se é para eles acreditarem que eu estou feliz e apaixonada, então o mundo precisa ver. Eu engoli em seco, sentindo o chão fugir dos meus pés, pois sabia que ela estava prestes a me pedir algo que me tiraria da segurança das sombras da biblioteca. Amanhã à noite, ela decretou, eu vou te levar para jantar, num lugar onde todos eles vão, onde todos eles podem nos ver. Você vai entrar no meu mundo, Simone, pela porta da frente. E entrar no carro blindado de Patrícia naquela noite de sexta-feira foi como entrar em uma nave espacial pronta para me levar a um planeta onde eu não conseguiria respirar sem aparelhos. O cheiro de couro novo dos bancos misturado com o perfume francês dela impregnava o ambiente fechado, criando uma bolha de luxo que me isolava do barulho e da poeira da rua, mas que também me fazia sentir claustrofóbica. Eu usava um vestido preto simples que ela tinha me dado de presente, jurando que era básico e elegante. Mas no meu corpo ele parecia uma fantasia roubada, algo que não combinava com as minhas mãos ásperas repousando no colo.
Enquanto o motorista dirigia suavemente pelas ruas iluminadas dos jardins, eu olhava pela janela vendo a minha cidade passar como um borrão, rezando para que o pneu furasse ou o motor quebrasse. Qualquer coisa que adiasse a minha chegada àquele mundo dourado. Patrícia segurou minha mão no banco de trás, um gesto de carinho que deveria me acalmar, mas que só serviu para me lembrar do tamanho da mentira que estávamos prestes a encenar para a sociedade paulistana. Quando chegamos em frente ao restaurante Fasano, o templo da gastronomia onde um prato custava mais do que a feira do mês inteiro da minha família, senti meu estômago dar um nó cego. Havia manobristas correndo para abrir as portas dos carros importados, e mulheres deslumbrantes desciam envoltas em joias que brilhavam mais que as estrelas, caminhando com uma segurança que eu jamais teria nem em 1000 anos. Eu desci do carro tentando imitar a postura de Patrícia, mas meus pés pareciam pesados como chumbo, e eu tropecei levemente no meio-fio, atraindo o olhar de desprezo de um casal que esperava na entrada. Senti meu rosto queimar de vergonha, a sensação nítida de ser uma impostora invadindo um baile real, esperando o momento em que alguém gritaria: "Pega a intrusa!" e me expulsaria dali a pontapés. Patrícia, percebendo meu pânico, passou o braço pelo meu, transformando meu tropeço em um passo de dança, e sussurrou: "Respira", no meu ouvido, mas o ar ali parecia rarefeito demais para os meus pulmões de suburbana. O interior do restaurante era um espetáculo de luzes baixas, madeira nobre e um silêncio educado que me dava nos nervos, onde o tilintar dos talheres de prata soava como música clássica. O maître nos recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos, analisando minha aparência de cima a baixo em uma fração de segundo, catalogando imediatamente que eu não pertencia àquela tribo. Ele nos guiou até uma mesa de canto, discreta, mas visível, exatamente como Patrícia queria. E eu caminhei sentindo centenas de olhos queimando minhas costas, imaginando o que estariam cochichando sobre a advogada famosa e sua acompanhante desconhecida. Sentei-me na cadeira estofada com medo de fazer barulho, medo de sujar a toalha branca imaculada, medo de existir naquele espaço que parecia sagrado demais para alguém como eu. Quando o garçom, vestido melhor do que qualquer homem da minha família no dia do casamento, entregou o cardápio de couro pesado nas minhas mãos, eu entrei em pânico absoluto. As palavras dançavam na minha frente em línguas que eu não dominava, nomes de pratos afrancesados e ingredientes que eu nunca tinha visto na vida, sem nenhuma foto para me guiar. Procurei discretamente pelos preços, esperando encontrar algo razoável. Mas quando meus olhos focaram nos números escritos por extenso, senti o sangue fugir do meu rosto. Uma simples entrada de salada custava R$80, o valor que eu gastava para comprar carne para 2 semanas, e aquilo me ofendeu profundamente, como se o preço fosse um insulto à minha realidade. Fechei o cardápio devagar, sentindo-me pequena, humilhada pela economia daquele lugar que tratava dinheiro como se fosse papel sem valor. Patrícia, do outro lado da mesa, estava em seu habitat natural, conversando com o garçom sobre a safra do vinho com uma naturalidade que me assustava e me fascinava ao mesmo tempo. Ela falava sobre taninos e corpo da bebida, termos que para mim não significavam nada, e eu percebi ali o tamanho do abismo que nos separava, um buraco muito maior do que apenas a conta bancária. Ela tinha a cultura, a vivência, o vocabulário daquele mundo, enquanto eu mal sabia qual dos 3 garfos usar para comer o pãozinho do couvert. Eu sorria e balançava a cabeça, fingindo entender, mas por dentro eu estava gritando, sentindo uma solidão imensa mesmo estando acompanhada pela mulher que eu estava começando a amar. Eu era um peixe fora d'água, debatendo-me para sobreviver na superfície dourada onde ela nadava com tanta elegância. Quando a comida chegou, pratos enormes com porções minúsculas de comida decorada como obras de arte, eu comi sem sentir o gosto, preocupada apenas em não derrubar nada e em imitar os movimentos dela. Patrícia parecia feliz, segurando minha mão por cima da mesa, desafiando os olhares curiosos das outras mesas. Mas eu não conseguia relaxar.
sentindo que estava participando de uma peça de teatro onde eu não sabia as falas. Eu vi o Dr. Otávio entrar no restaurante acompanhado de uma mulher loira, e o sorriso triunfante que ele lançou para a nossa mesa fez meu estômago revirar novamente. Patrícia ergueu a taça num brinde silencioso e irônico para ele, usando a nossa presença ali como uma arma contra os boatos. Mas eu me senti usada, uma peça de xadrez num jogo de poder que eu não compreendia. "Você está muito quieta, Simone", ela disse de repente, cortando um pedaço de pato com precisão cirúrgica. "Não gostou da comida? Posso pedir outra coisa." A preocupação na voz dela era genuína, mas a pergunta só serviu para reforçar a minha inadequação, como se o problema fosse o meu paladar simples e não a opressão daquele ambiente. "Está tudo ótimo, Dona Patrícia. Quer dizer, Patrícia", corrigi rapidamente, tropeçando no tratamento. "É só que é tudo muito diferente do que estou acostumada." Eu tentei sorrir, mas saiu uma careta, e eu vi uma sombra de tristeza passar pelos olhos dela. A percepção tardia de que aquele jantar romântico para ela era uma tortura psicológica para mim. Ela largou os talheres e se inclinou para a frente, baixando a voz para que a mesa ao lado não ouvisse. "Eu queria te dar uma noite especial, Simone. Queria te tratar como uma rainha, pelo menos por uma noite, para compensar tudo o que você faz por mim." As palavras dela eram doces, mas carregavam um mal-entendido fundamental sobre quem eu era e o que eu valorizava. Ela achava que me trazer para o mundo dela era um presente, uma elevação, sem perceber que para mim era apenas um lembrete constante de que eu nunca seria igual a ela. "Eu sei, Patrícia", respondi segurando as lágrimas, "e eu agradeço. Mas eu não sou rainha. Eu sou a moça que limpa o castelo da rainha, e vestir esse vestido não muda isso." O silêncio que caiu sobre a mesa foi pesado e doloroso, quebrando o clima de romance artificial que o restaurante tentava impor com sua música suave e luz de velas. Patrícia recuou, ferida pela minha honestidade, e eu me arrependi imediatamente de ter falado, mas a verdade estava entalada na minha garganta como um espinho. Nós terminamos o jantar numa atmosfera melancólica, comendo a sobremesa doce demais em silêncio, enquanto ao nosso redor a elite de São Paulo ria e brindava, alheia ao drama das duas mulheres na mesa de canto. Eu pedi a conta mentalmente a Deus, desejando estar no meu sofá velho, comendo pipoca e assistindo novela, onde eu não precisava fingir ser quem eu não era. Na saída, enquanto esperávamos o manobrista trazer o carro, ouvi duas senhoras comentando baixinho atrás de nós, sem se preocuparem muito em disfarçar. "É a nova assistente dela? Ouvi dizer que a Patrícia está desesperada para provar que é normal", disse uma delas, com aquele tom de veneno social que só as ricas sabem usar. A frase me atingiu como um tapa, confirmando meu pior medo. Eu era vista como um acessório, uma tentativa desesperada de limpar a imagem dela. Patrícia enrijeceu ao meu lado, pronta para virar e responder, mas eu segurei o braço dela com força, impedindo-a de fazer outra cena. "Vamos embora, por favor", supliquei. "Só me tira daqui." O caminho de volta foi feito num silêncio diferente, não mais de expectativa, mas de reflexão dolorosa sobre a impossibilidade do nosso romance naquele cenário. Patrícia olhava para fora, frustrada por sua tentativa de agradar ter falhado, e eu olhava para as minhas mãos, sentindo que tinha estragado tudo com a minha insegurança de pobre. Quando o carro parou na mansão, eu não esperei o motorista abrir a porta. Saí apressada, precisando sentir o ar fresco da noite, precisando tirar aquele vestido e aquele cheiro de riqueza de cima de mim. Patrícia me seguiu até a entrada de serviço, me alcançando no corredor escuro antes que eu pudesse me trancar no meu quarto. "Espera, Simone", ela pediu, a voz embargada, segurando meu pulso com delicadeza. "Eu errei. Eu quis te trazer para o meu mundo, mas esqueci que ele é tóxico até para mim. Me desculpe." Eu olhei para ela, desarmada pela humildade daquele pedido de desculpas, e vi que ela estava tremendo, não de frio, mas de medo de me perder. "Não é o seu mundo que é o problema, Patrícia", eu disse, acariciando o rosto dela.
É que nós duas não cabemos nele juntas. Ela fechou os olhos ao meu toque. E ali, no corredor frio da área de serviço, longe do brilho do fazano, parecíamos mais reais do que nunca. Então me mostre outro lugar, ela sussurrou, abrindo os olhos marejados. Se não cabemos lá, onde é que a gente cabe, Simone? Porque eu não quero ficar sem você. A pergunta ficou suspensa no ar. Um desafio silencioso para que eu parasse de reclamar das diferenças e começasse a construir uma ponte. Mas antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse sugerir qualquer coisa, ela me puxou pela mão em direção à escada que levava ao sótão, um lugar da casa onde eu nunca tinha sido autorizada a entrar. Vem, ela disse, com uma urgência nova. Eu preciso te mostrar uma coisa que ninguém, nem o Otávio, nem a minha mãe, nem ninguém sabe. Talvez lá a gente caiba. Subir as escadas do sótão naquela noite foi como atravessar uma fronteira invisível, deixando para trás o luxo opressor da mansão e entrando num lugar esquecido, onde as regras da sociedade pareciam não se aplicar mais. A escada de madeira rangia sob os meus pés, e o ar lá em cima era pesado e empoeirado, com aquele cheiro nostálgico de tempo parado e objetos abandonados que se misturava ao perfume de Patrícia. O sótão era vasto e escuro, cheio de móveis cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas silenciosos. E quando Patrícia acendeu uma lâmpada fraca pendurada no teto, o ambiente revelou um canto inesperado, arrumado e iluminado por uma luz amarela de abajur. Era ali, naquele refúgio secreto, que ela guardava o seu eu verdadeiro. O canto iluminado era um pequeno ateliê improvisado, com cavaletes de madeira, latas de tinta e pincéis espalhados sobre uma mesa. E eu vi o que ela estava fazendo. Ela restaurava quadros antigos. Não eram obras valiosas do acervo da família, mas telas pequenas e velhas, rachadas e rasgadas, que ela trazia de antiquários e tentava pacientemente trazer de volta à vida. Havia um cheiro forte de óleo e solvente que limpava o ar pesado daquele sótão. E ao lado de uma tela quase terminada, vi um livro aberto sobre técnicas de conservação de arte, manchado de tinta fresca e suor. A advogada fria e poderosa era, na calada da noite, uma restauradora silenciosa, tentando consertar o quebrado. É aqui que eu venho para respirar, Simone, ela sussurrou, passando a mão por uma tela desbotada. Ninguém sabe disso. Minha mãe acha que é perda de tempo. E meus colegas achariam... ridículo. Ela me olhou com um sorriso triste. Eu gosto de trabalhar com o que está estragado, com o que o tempo e o mundo quebraram, mas que ainda pode ter beleza. Eu passo horas preenchendo as rachaduras, tratando as feridas, e no final, a imagem volta. É o único momento em que eu me sinto no controle de algo que realmente precisa de mim. A confissão dela soou como um pedido de socorro, e eu percebi que a metáfora dos quadros era, na verdade, sobre ela mesma. Patrícia se sentou num banquinho de madeira e escondeu o rosto nas mãos, o corpo dela tremendo silenciosamente num choro que ela não podia mais segurar. Um choro sem som que era muito pior do que a gritaria de uma crise. Eu me ajoelhei ao lado dela, sem dizer uma palavra, apenas esperando que ela estivesse pronta para me deixar entrar na sua dor, honrando o voto de silêncio que o ambiente parecia impor. Quando ela finalmente ergueu o rosto, ele estava marcado pelas lágrimas e pelo desamparo. Eu não aguento mais, Simone, ela confessou, a voz embargada. Eu não aguento a pressão, a cobrança. Todos acham que eu sou essa máquina de sucesso, que eu não tenho sentimentos, mas eles não sabem o que eu carrego. Foi ali que ela me contou o segredo que a transformou na rainha do gelo. A responsabilidade por sua avó, a dona Regina, que estava em estágio avançado de Alzheimer. A avó era a única pessoa que ela realmente amava na família. E Patrícia gastava fortunas e todo o seu tempo livre em tratamentos, lidando com a burocracia do hospital e com o sofrimento silencioso de ver a pessoa que a criou se desfazendo em memórias perdidas. Ela precisava manter a postura perfeita na firma, ser impecável e inquebrável, porque se ela cedesse à fraqueza, se o Dr. Otávio vencesse,
Ela perderia o poder e o dinheiro necessário para cuidar da avó. Era um fardo solitário, uma cruz que ela carregava todos os dias, e eu senti um aperto no peito ao perceber que o seu brilho era, na verdade, o reflexo do seu sacrifício. Eu não tentei consolá-la com clichês baratos, nem disse que tudo ia ficar bem, porque eu sabia que não ia. Apenas a abracei, puxando aquele corpo tenso para o meu peito, deixando que ela chorasse ali, sentindo o peso do seu sofrimento. Eu, a empregada que era paga para limpar as migalhas da mesa, estava ali segurando a chefe rica, oferecendo a única coisa que o dinheiro dela não podia comprar: o ombro de alguém que entendia o que era sacrifício e responsabilidade. O contraste entre o vestido de seda dela e o meu uniforme sujo da poeira da viagem para casa não importava mais. Naquele sótão empoeirado, éramos apenas duas mulheres, uma quebrada e a outra tentando desesperadamente juntar os cacos. Quando Patrícia se acalmou e se afastou, ela me olhou com uma gratidão profunda. O tipo de olhar que vê a alma da gente e reconhece a verdade que está ali. Ela perguntou por que eu era tão dedicada, por que eu aceitava trabalhar tanto por um salário que, para os padrões dela, era quase simbólico. Ela queria entender o que me movia, já que ela tinha descoberto que o dinheiro não era a minha motivação principal. E ali, sentada no chão frio, eu me senti segura o suficiente para contar a ela o meu segredo, a minha própria motivação silenciosa. Eu não gasto meu salário só comigo, Patrícia, eu revelei, sentindo o meu rosto esquentar de orgulho e timidez. Minha irmã, a Marina, ela é muito inteligente. Ela tem o sonho de ser contadora, de ter a própria firma. Ela está fazendo o curso técnico, mas é caro. Eu trabalho aqui, longe da minha mãe e da minha comunidade, para garantir que ela não precise passar pela mesma vida de servidão que eu, que ela tenha a chance de ser dona do próprio destino. Esse é o meu trabalho de restauração, sabe? Eu estou consertando o futuro da minha família com o meu esforço. A confissão, feita naquele ambiente de segredos e quadros quebrados, selou um laço que era mais forte do que o amor romântico. Era um laço de respeito e propósito. Patrícia pegou a minha mão e a beijou com reverência, um gesto que me chocou pela humildade. Você não é apenas uma empregada, Simone, ela disse, a voz cheia de admiração. Você é uma força da natureza. Você é o caráter que eu achei que não existia mais no mundo. Ela me abraçou novamente, e o beijo que veio em seguida não tinha mais o desespero da festa, nem a tensão dos encontros roubados na biblioteca. Era um beijo terno, cheio de compreensão e de uma aceitação profunda que me fez sentir segura e amada pela primeira vez na vida. Ali, no meio do pó e dos objetos quebrados, o nosso amor proibido encontrou a sua primeira fundação sólida, baseada na admiração e no fardo compartilhado. Passamos o resto da noite falando sobre nossas avós, sobre o sonho da Marina, sobre os livros que Patrícia lia, e o tempo voou como se nunca tivéssemos tido pressa, nos sentindo iguais pela primeira vez, duas almas solitárias encontrando um porto seguro naquele sótão abandonado. Eu rezei um agradecimento a Deus naquela noite, não por me afastar do pecado, mas por me mostrar que o amor verdadeiro cura e salva, e que ele pode brotar até mesmo no lugar onde ninguém esperava encontrar vida. Eu percebi que, para Patrícia, o sótão era o seu mundo real, onde ela podia ser quem era, e que agora ela tinha me convidado para entrar. Mas faltava algo, um passo que precisava ser dado para equilibrar a balança e para que a nossa conexão fosse verdadeiramente completa, um reconhecimento que fosse além das palavras. Eu olhei para Patrícia, agora sorrindo com a leveza de quem tirou uma tonelada das costas, e soube o que tinha que fazer. Você me mostrou o seu mundo de verdade, Patrícia, eu disse, segurando as mãos dela com firmeza. Agora eu quero te mostrar o meu. O lugar onde a vida não é segredo, onde eu sou apenas Simone, a menina que faz a feira e que cumprimenta o padeiro. Você precisa ver de onde eu vim para saber para onde a gente pode ir. A ideia de levar Patrícia para o meu bairro, para o coração da minha vida,
me encheu de um medo estranho que era maior do que o medo de ser demitida ou de ser pega por Dona Glória no sótão. Eu tinha vergonha da simplicidade da minha rua, das casas apertadas, do barulho e do cheiro de fritura que pairava no ar. E temia que ela visse tudo aquilo e confirmasse a desigualdade entre nós de uma forma definitiva e humilhante. Ela, a mulher que tinha carros à disposição, insistiu que fôssemos de metrô, querendo sentir a experiência completa. E eu a observei no vagão lotado com a expressão de quem estava vivenciando um safari em território desconhecido, assustada, mas fascinada pela multidão anônima. Pela primeira vez, Patrícia não tinha o controle, e isso era tão assustador quanto libertador para nós duas. Descemos na estação do meu bairro numa manhã de domingo ensolarada, e o impacto sensorial foi imediato e brutal para ela. O cheiro de esgoto misturado com o aroma forte de café e pão fresco, a gritaria dos vendedores ambulantes, a música alta que saía de um bar da esquina. Patrícia, que estava acostumada ao silêncio filtrado do luxo, encolheu-se ligeiramente, sobrecarregada pelo caos vibrante da vida real, e eu tive que segurar a mão dela com firmeza para que ela não fosse engolida pela multidão apressada. Eu vestia minhas roupas mais confortáveis, um par de calças jeans e uma camiseta de algodão, e com aqueles sapatos surrados no chão de concreto, eu me senti de novo a Simone que eu era antes de ser a empregada, dona de mim, no meu próprio território. O nosso destino era a feira livre que acontecia a poucas quadras da estação. Um turbilhão de cores, vozes e cheiros que parecia ter a intensidade de um carnaval de rua. Eu a guiei pelo meio das barracas, desviando de carrinhos de mão e poças d'água, e a observei olhar para as pilhas de frutas tropicais e legumes frescos com um espanto infantil, como se nunca tivesse visto uma manga em seu estado natural. Ela estava ridícula e adorável ao mesmo tempo, vestindo uma camisa de linho que custava o preço de todas as frutas da feira, tentando equilibrar uma sacola de papel com a dificuldade de quem nunca carregou nada além de uma bolsa de couro. Era um universo de abundância simples e trabalho duro que ela mal podia conceber dentro dos muros dos jardins. Nós paramos na barraca do seu Zé, o feirante gordinho que vendia as melhores laranjas da região e que me conhecia desde que eu era menina pequena. Eu o cumprimentei com 2 beijos no rosto, perguntei pela saúde da família dele e comecei a pechinchar o preço do chuchu e do quiabo, usando aquele tom de voz rápido e esperto que se aprende na rua para não ser passada para trás. Patrícia me observava em silêncio, de boca aberta, vendo a minha desenvoltura na negociação, a minha capacidade de me conectar com as pessoas, o meu senso prático que era inútil numa sala de reuniões, mas vital ali. Naquele instante, a advogada rica me via como uma mulher forte e competente, e eu não precisava de títulos para provar o meu valor. O momento mais revelador aconteceu na barraca de pastel de feira, um luxo que eu só me permitia aos domingos, onde o cheiro de óleo quente era hipnótico e as filas eram longas e barulhentas. Patrícia hesitou por um segundo, olhando para o guardanapo de papel engordurado e para a sujeira da rua, mas eu a incentivei, entregando-lhe um pastel de carne quentinho e ensopado na mão. Ela deu a primeira mordida com cautela, mas o crocante da massa e o sabor simples e salgado do recheio a fizeram arregalar os olhos e soltar uma gargalhada genuína, alta e livre, que chamou a atenção dos transeuntes. Eu nunca a tinha ouvido rir daquele jeito, sem ironia, sem cálculo, apenas o riso puro e descontrolado de quem está feliz de verdade por causa de algo tão pequeno. "Meu Deus, Simone", ela disse, limpando o óleo da boca com a mão. "Isso é a melhor coisa que eu já comi na vida. É real. Não é gourmetizado, não é caro, é só bom." A felicidade dela era contagiante, e eu ri junto, sentindo que o pastel e o riso simples tinham feito mais para nos unir do que todas as conversas filosóficas na biblioteca da mansão. Ali, no meio da feira, com o barulho dos carros e a gritaria dos vendedores de milho, Patrícia estava despida de todas as expectativas e pressões sociais, e parecia mais leve, mais humana e mais bonita do que jamais esteve na vida de luxo dela. Eu me apaixonei de novo por ela, mas dessa vez
Foi pela Patrícia imperfeita que sujava os dedos de óleo de pastel. Naquele cenário de simplicidade, a hierarquia social se inverteu. Patrícia era a turista deslumbrada, e eu era a guia confiante, a dona do mapa e do conhecimento. Ela me fez perguntas sobre como vivíamos, como a minha irmã conseguia estudar e como eu conseguia manter a fé e a alegria no meio de tanta dificuldade. E eu respondi com uma honestidade que não podia ter na mansão, falando sobre a força da comunidade e o poder da esperança. Ela viu a dignidade no meu trabalho, o sacrifício disfarçado de rotina, e entendeu que a minha riqueza não estava no banco, mas na força do meu caráter e no amor pela minha família. Aquele passeio valeu mais do que 1000 sessões de terapia para a alma cansada dela. Em um momento em que estávamos paradas numa esquina, olhando para uma multidão de crianças jogando bola na rua, Patrícia se virou para mim e me abraçou forte, ali, no meio da rua, sem se importar com os olhares curiosos dos vizinhos. "Obrigada, Simone", ela sussurrou no meu ouvido. E pela primeira vez, a voz dela não tinha o tom de patroa, mas o tom de quem está agradecendo a um salvador. "Eu não sabia que existia vida assim. Vocês são de verdade. Eu sou tão falsa no meu mundo, e você é tão real no seu." O reconhecimento era tudo o que eu precisava para saber que o nosso amor tinha uma chance, pois ele estava baseado na verdade e na aceitação mútua. Ela comprou uma pulseirinha de fitas coloridas numa barraca, daquelas que se dão para fazer 3 pedidos, e me pediu para amarrar no pulso dela, dizendo que era a única joia que ela usaria a partir de então, pois tinha um significado real. O gesto simples era um voto de compromisso com a nova Patrícia que estava nascendo naquele bairro. Uma promessa silenciosa de que ela não voltaria a ser apenas a máquina de fazer dinheiro que o Dr. Otávio e sua mãe queriam. Nós caminhamos de volta para a estação de metrô de mãos dadas, sem nos importar com os olhares, saboreando a liberdade de estarmos fora das gaiolas de ouro e dos muros de mármore. Eu me senti vitoriosa, como se tivesse conquistado um território sagrado, mas o meu coração também estava pesado. Eu sabia que a nossa felicidade era frágil, um segredo que vivia de empréstimo entre o luxo e a pobreza, e que o mundo lá fora não nos perdoaria por termos quebrado tantas regras. Patrícia precisava voltar para a sua guerra no escritório para proteger o seu futuro e o da avó. E eu precisava voltar para a mansão para manter o nosso disfarce. E a distância entre o bairro e os jardins parecia aumentar a cada passo que dávamos em direção ao metrô. A nossa paz tinha um prazo de validade, e o fim dele estava se aproximando. Quando chegamos à estação, o celular de Patrícia, um modelo caro e moderno para o ano de 2003, vibrou insistentemente, quebrando o feitiço daquele dia perfeito e nos puxando de volta à realidade fria. Ela atendeu com a expressão tensa de quem esperava uma notícia ruim, e enquanto ela falava, ouvi um tom de voz furioso e alarmado. Patrícia olhou para mim com os olhos arregalados, o pânico de volta ao seu rosto, e desligou o telefone abruptamente, apertando o aparelho na mão. "Era a minha secretária", ela disse, a voz num sussurro rouco e desesperado, o sorriso da feira completamente apagado. "O Dr. Otávio fez uma reunião de emergência com os sócios na sexta-feira à noite. Ele tem fotos de nós duas no restaurante, no Fazano. E ele está usando isso para provar que eu estou tendo um romance escondido e que estou usando a minha ajudante para me estabilizar. Ele vai usar a minha loucura e a nossa relação para me tirar da firma. Ele sabe de nós, Simone, e ele vai nos destruir." O impacto daquelas poucas palavras de Patrícia foi tão violento que o chão da estação de metrô parecia ter sumido debaixo dos meus pés. E o caos barulhento daquele domingo se transformou num silêncio agourento e pessoal. A ameaça não era mais abstrata. Era Otávio, um predador cruel com nome e sobrenome, que tinha nos seguido até o Fazano e agora usava a nossa intimidade para nos caçar, transformando a nossa história de amor numa evidência de instabilidade mental. A felicidade leve e sincera que Patrícia tinha encontrado na feira foi substituída pelo medo frio de perder o controle e a sanidade, o mesmo pavor que eu tinha visto em seus olhos na noite da festa.
Eu me senti culpada por ter cedido ao impulso de trazê-la para o meu mundo, por ter exposto a nós duas a uma crueldade que só o mundo dela sabia exercer. Entramos no carro em silêncio, a viagem de volta para os jardins sendo um purgatório de pensamentos não ditos e receios crescentes, com o motorista, alheio ao drama, nos transportando de volta para a nossa prisão de luxo. Patrícia não chorava, mas seus olhos estavam arregalados e fixos, focados na resolução fria de advogada que precisava calcular o próximo movimento numa guerra de vida ou morte. Assim que chegamos, subimos direto para a biblioteca, evitando a área de serviço para que eu não tivesse que lidar com as perguntas da governanta ou os olhares de desaprovação de Dona Glória, que ainda estava em sua bolha de ignorância e falsa paz. O escritório, que antes era o nosso local de segredos românticos, agora era o nosso bunker de guerra, envolto na tensão de uma decisão iminente. Patrícia sentou-se à mesa, abriu a pasta de couro e começou a desenhar um diagrama de batalha numa folha de papel, explicando a armadilha legal de Otávio com uma clareza gelada que me deu náuseas. Ele não pode me desqualificar pela minha orientação afetiva, Simone. Ela disse, a voz tensa. Mas ele pode me desqualificar se provar que estou mentalmente incapaz ou se tive um surto causado pelo estresse e pela solidão. Ele usará as fotos do Fasano, a cena na festa e a nossa relação secreta para dizer que estou vulnerável e que me envolvi com alguém da casa. Alguém que ele pode alegar ser uma oportunista. A palavra oportunista me atingiu com a força de um soco, e eu soube que ali estava a minha sentença social. O dilema era cruel. Se Patrícia negasse a relação, alegando que eu era apenas uma empregada que a beijou por interesse ou que ela estava bêbada, ela se protegeria legalmente, mas me destruiria moralmente, me jogando na rua com a reputação manchada. Se ela assumisse o nosso amor publicamente, ela arriscaria perder a credibilidade com os sócios conservadores, perderia a batalha contra Otávio e, pior de tudo, poderia perder o controle do patrimônio necessário para custear o tratamento caríssimo de sua avó doente. Patrícia estava presa entre a missão de vida de cuidar da avó e a missão de alma de viver o nosso amor. E o poder e o dinheiro, que deveriam ser a sua proteção, eram agora a sua maior armadilha. Eu mal conseguia respirar, vendo-a sofrer tanto por minha causa, por causa de um beijo que deveria ser apenas um ato de carinho e proteção, e que agora tinha se transformado em munição legal. Eu via o medo nos seus olhos, o medo de trair a própria avó, a única pessoa que ela amava incondicionalmente, por causa de um romance que tinha apenas algumas semanas de vida. A dor dela era tão intensa que a minha própria dor e o meu medo de ir para a rua se tornaram secundários, quase irrelevantes diante daquela tragédia moral que se desenrolava na minha frente. Meu Deus, a riqueza era uma prisão muito mais sofisticada do que a pobreza jamais poderia ser. E se eu perder a firma, Patrícia? Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Eu perco a segurança da minha avó. O tratamento dela custa uma fortuna a cada mês, e eu não posso dar ao luxo de ser demitida ou afastada. Ela fechou os olhos, o corpo curvado pela confissão, e a vulnerabilidade daquele momento era a coisa mais poderosa que eu já tinha visto nela. Eu me aproximei da mesa, segurei as mãos dela com firmeza, sentindo a frieza do mármore contrastar com o calor da minha pele. Não importa o que aconteça comigo, Patrícia, você não pode desistir da sua avó, eu disse, sentindo as lágrimas escorrerem silenciosamente pelo meu rosto. É o seu propósito, é a sua missão. Se o preço para você vencer o Otávio é dizer que eu fui uma oportunista, então diga. Eu dou um jeito na minha vida, eu sempre dei. Mas não perca o que te torna você. Não deixe ele vencer a única coisa que você ama de verdade. O sacrifício era enorme, mas eu faria de novo, 1000 vezes, pois o meu amor por ela não era egoísta. Era um amor que queria vê-la inteira e vitoriosa, mesmo que isso custasse a minha própria felicidade. Patrícia soltou um soluço, levantando a cabeça para me encarar com os olhos vermelhos e marejados, a confusão de sentimentos dançando em seu rosto. O meu gesto de amor desinteressado a chocou.
pois em seu mundo as pessoas se vendiam, não se sacrificavam. Ela estava acostumada a pagar por lealdade, mas eu estava oferecendo a minha vida de graça, pelo bem dela. Você não pode me pedir isso, Simone. Ela respondeu, a voz carregada de dor e revolta. Eu não posso te perder para me salvar. Se eu fizer isso, o que sobrar de mim não vai valer nada. A minha proposta de sacrifício, no entanto, serviu como um catalisador. A visão da minha lealdade a fez perceber que o nosso amor era o oposto da loucura. Era a prova da sua sanidade e da sua capacidade de amar. O que Otávio queria usar para destruí-la, a nossa conexão, era na verdade a sua maior força. O amor de Patrícia por mim, e agora, a minha disposição de perdê-la por um bem maior, deu a ela a coragem que a advogada fria tinha perdido no caminho. Ela se levantou, me puxou para um abraço forte, e eu senti o cheiro de jasmim misturado com a lágrima quente caindo no meu ombro. Nós vamos lutar, Simone, ela declarou, a voz firme e determinada, a advogada retornando, mas agora com uma alma. Não vou te negar. Não vou mentir sobre a nossa conexão, mas eu também não vou dar a ele o prazer de me ver desmoronar. Nós vamos achar um jeito de vencer, de ter o dinheiro para minha avó e de ficarmos juntas. Eu não vou mais fugir, nem me esconder em sótãos. Ele quer exposição? Ele terá exposição. Mas será a exposição da nossa força, não da minha fraqueza. O plano dela era insano, um salto de fé no meio da escuridão. Mas a sua determinação reacendeu a minha esperança. Eu sabia que a guerra seria longa e difícil, com o Dr. Otávio e Dona Glória, a mãe dela, como inimigos em potencial. Mas com Patrícia ao meu lado, eu sentia que podia enfrentar o mundo inteiro. Mas antes de qualquer decisão final, antes de qualquer passo em direção ao precipício da exposição pública, eu sabia que precisava fazer uma coisa que Patrícia não podia fazer por mim. Eu precisava me acalmar e buscar a orientação que só vinha de cima. Eu precisava ir à igreja, precisava conversar com Deus, precisava saber se a minha fé, tão ligada à minha comunidade, podia sobreviver àquele amor proibido e escandaloso. Deixei a mansão antes mesmo que o sol terminasse de subir naquela manhã de domingo, deslizando pela porta de serviço com a discrição de uma sombra, desesperada por escapar do ar pesado e contaminado do luxo e do medo. Eu precisava ir para o único lugar onde o dinheiro de Patrícia e a influência do Dr. Otávio não tinham poder algum. O único lugar onde a verdade da minha alma podia ser vista sem julgamento. Peguei o ônibus mais cedo, sentindo o calor e o cheiro familiar da minha comunidade me envolverem novamente, e caminhei as poucas quadras que me separavam da minha paróquia, a pequena igreja de pedra que era meu porto seguro desde a infância, onde o cheiro doce de incenso e cera antiga sempre me acalmava. Eu precisava de Deus para me dizer se o que eu estava sentindo era pecado ou se era, de fato, o meu propósito. Entrei na igreja ainda escura, ajoelhando-me no banco de madeira frio com a reverência que me foi ensinada desde muito pequena, sentindo o peso do meu corpo e do meu dilema sobre a dureza do piso de pedra. Fechei os olhos e apertei o terço que minha mãe me deu contra a palma da mão, um gesto instintivo de busca por consolo e orientação, pedindo que Nossa Senhora intercedesse por mim naquele momento de tamanha confusão. A missa ainda não tinha começado. E o silêncio da nave era o único espaço onde eu podia ouvir a voz da minha própria consciência, que gritava em conflito com as regras rígidas do mundo. Eu era católica, criada para crer no sacrifício e na pureza, e ali estava eu, apaixonada pela minha patroa, envolvida numa farsa que ameaçava o meu sustento e a reputação dela. Quando o padre João iniciou a missa, suas palavras sobre o evangelho daquele domingo pareciam ter sido escritas diretamente para mim, falando sobre a diferença entre o julgamento dos homens e a misericórdia de Deus. O padre falava sobre como a sociedade costuma condenar o que é diferente ou o que ameaça as tradições, mas que o nosso Pai Celeste sempre olha para a intenção do coração, para a verdade escondida por trás dos atos de rebeldia e desespero. Eu olhei para o crucifixo no altar, sentindo as lágrimas escorrerem sem controle,
implorando em silêncio para que Deus me dissesse se a minha intenção, a de proteger Patrícia de sua própria solidão e da crueldade de Otávio, era pura ou se era apenas a desculpa para um desejo pecaminoso que eu não podia mais controlar. Eu sabia que o mundo condenaria a nossa relação, me chamaria de interesseira e a ela de desequilibrada. Mas eu me lembrava da Patrícia no sótão, falando sobre a dor de ver a avó se perder e a beleza de consertar os quadros quebrados. O amor que cresceu entre nós não veio da luxúria ou do desejo de ascensão social. Ele veio da vulnerabilidade compartilhada, da admiração pelo caráter de cada uma, do conforto mútuo na face do sofrimento. Patrícia tinha me dado a sensação de ser vista e valorizada pela primeira vez, e eu tinha dado a ela a sensação de ser amada por quem ela realmente era, despida dos títulos e do dinheiro. Como podia algo que me trazia tanta paz ser o caminho para o inferno? Naquele momento de profunda reflexão, olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira, ali no canto, com o seu manto azul e dourado, e a senti como uma mãe me observando, sem condenação, apenas com amor. Pedi a ela um sinal, uma clareza que me ajudasse a entender se eu deveria lutar ao lado de Patrícia na guerra contra Otávio, arriscando tudo, ou se deveria fugir, salvar a minha alma e o meu sustento e me conformar com a vida de servidão segura. Eu senti a resposta vir não como uma voz audível ou um milagre chamativo, mas como um calor no meu peito, a certeza de que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de amar e lutar pelo que é justo, mesmo quando o mundo inteiro diz que é errado. Durante a comunhão, enquanto eu caminhava para receber a hóstia, senti o peso da minha decisão se esvair, substituído por uma força serena que me lembrava a determinação de Patrícia ao falar sobre a avó e o futuro. Eu percebi que a verdadeira redenção não estava em negar o amor, mas em usá-lo como arma contra a maldade e a hipocrisia, em provar que a conexão entre duas pessoas, baseada na verdade e no sacrifício, era mais poderosa do que o dinheiro e a inveja. O nosso amor, mesmo que proibido e escandaloso aos olhos da sociedade de São Paulo, tinha um propósito divino: resgatar Patrícia da solidão e mostrar ao mundo que a dignidade da empregada valia mais do que o império da advogada. Eu deixei a igreja com o terço ainda apertado na mão, mas agora com um sorriso leve nos lábios e uma convicção inabalável no coração. Eu estava pronta para a guerra, não mais com medo, mas com a calma de quem encontrou a sua verdadeira missão. Eu não precisava mais do dinheiro de Patrícia. Eu precisava da Patrícia inteira. E ela precisava de mim para vencer Otávio e seguir com a sua vida. Eu tinha a minha bênção. E agora, o medo e a culpa haviam sido substituídos pela certeza de que eu estava no caminho certo, guiada pela fé e pelo amor que encontrei no meio do caos. O nosso amor seria a nossa redenção mútua, a prova de que Deus age por caminhos tortuosos, mas sempre a favor daqueles que amam. Voltei para a mansão naquela manhã de domingo com a alma leve, carregando a convicção que eu tinha encontrado no silêncio da igreja. E encontrei Patrícia no escritório, sentada à mesa, ainda pálida, mas com a pasta de couro e o olhar de quem estava pronta para a batalha final. A minha calma a contagiou de imediato, e eu lhe contei sobre a mensagem do Padre João, sobre a diferença entre o julgamento dos homens e a misericórdia de Deus, e sobre a minha certeza de que a nossa luta era justa e verdadeira. Ela me olhou com lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão e de amor, e não de medo. Foi ali que ela me revelou o seu plano, um ato de coragem e estratégia que só a advogada Patrícia, agora guiada pela Simone, seria capaz de arquitetar para salvar a si mesma e a mim. Ela não ia esperar pelo ataque de Otávio. Patrícia ia confrontar os sócios no dia seguinte, em uma reunião de emergência marcada por ele, usando o momento que deveria ser a sua destruição para ser a sua libertação. O plano era simples e genial. Ela não negaria o nosso relacionamento, mas o usaria como prova de sua humanidade e de sua sanidade, invertendo a narrativa de loucura. Ela me disse que tinha passado a noite com seus próprios advogados,
calculando cada passo para se desvincular da sociedade de forma estratégica, garantindo que a maior parte de seu capital permanecesse sob seu controle para custear o tratamento caríssimo de sua avó doente, o seu único e verdadeiro dever. Ela estava disposta a perder o título de sócia principal, mas não a sua missão de vida, e muito menos a mim. A segunda-feira foi o dia mais longo e angustiante que eu já vivi na minha vida, mas a espera foi diferente. Patrícia me abraçou antes de sair para o escritório, não com desespero, mas com a calma de quem estava indo para a vitória, e eu a vi sair com a cabeça erguida, vestida em seu terno mais forte, uma verdadeira guerreira. Eu passei a manhã na biblioteca, de joelhos, rezando o terço incessantemente, pedindo a Nossa Senhora que cobrisse Patrícia com seu manto e que lhe desse as palavras certas para que ela não caísse na armadilha do ódio e da inveja. Eu sabia que a decisão dela era a prova máxima do nosso amor, a escolha de valorizar a verdade e o caráter acima do poder e da aparência. A reunião durou 4 longas horas, e quando Patrícia finalmente me ligou, sua voz estava cansada, mas triunfante. Ela me contou que o choque na sala foi total quando ela começou a falar, não sobre a pauta de Otávio, mas sobre a verdade de sua vida, sobre a solidão, sobre o peso da responsabilidade pela avó e sobre como aquele ambiente corporativo a estava matando lentamente, exigindo uma perfeição que ela não podia mais sustentar. Ela usou as palavras que eu lhe ensinei no sótão, falando sobre a beleza de consertar o que está quebrado e sobre o propósito que encontrou fora daquele escritório frio. E no final, ela fez o seu movimento. Patrícia não esperou que Otávio a demitisse. Ela entregou a própria carta de demissão, renunciando ao status de sócia, mas fazendo uma manobra legal impecável que lhe permitiu manter o controle de todos os seus bens e investimentos pessoais para o tratamento da avó. Ela deu a ele a cadeira vazia que ele tanto desejava, mas tirou dele a satisfação de vê-la destruída, trocando o poder pela liberdade de viver a sua verdade. Em seu discurso de despedida, ela olhou diretamente para Otávio e, diante de todos, declarou que a sua relação com Simone não era prova de sua instabilidade, mas sim a prova de que ela estava finalmente sã, pois tinha encontrado o amor verdadeiro e o sentido da vida no lugar mais inesperado, longe do julgamento e da crueldade deles. Quando Patrícia chegou em casa, não a encontrei na sala, mas nos fundos, me esperando no meu quartinho de empregada, com os olhos vermelhos e um sorriso que era o mais bonito que eu já tinha visto nela, um sorriso de quem acaba de vencer a guerra da alma. Ela me abraçou com tanta força que senti meus ossos doerem e me beijou ali mesmo, no meio dos baldes de limpeza e do cheiro de água sanitária, sem se importar com o lugar ou com o que a Dona Glória pudesse pensar. Aquele beijo, em meu quarto humilde, era a consagração do nosso amor, a certeza de que a hierarquia social tinha sido definitivamente quebrada e que éramos, a partir daquele instante, iguais em dignidade e em propósito. A fúria de Dona Glória foi estrondosa, um espetáculo de histeria e ameaças que durou o resto da semana, mas já não tinha mais poder, pois Patrícia estava livre, blindada pela sua decisão e pelo seu capital. Em menos de 24 horas, Patrícia alugou um apartamento simples no centro da cidade, um lugar com 2 quartos e uma janela grande que dava para o movimento das ruas, um lugar que era só nosso e que não tinha o cheiro de mármore e solidão da mansão. Eu a ajudei a empacotar os quadros quebrados do sótão e os livros, e na quinta-feira daquela semana, Patrícia e eu deixamos a mansão para sempre, com um caminhão de mudanças carregando apenas as coisas que tinham valor real para nós. A redenção de Patrícia foi completa. Ela usou o seu conhecimento jurídico e parte de sua fortuna para abrir uma fundação de apoio a famílias que lidam com o Alzheimer, dando sentido ao sofrimento dela e honrando a sua avó, que estava segura e bem cuidada em um hospital especializado. Eu deixei de ser empregada para me tornar a sua companheira e a sua sócia silenciosa na fundação, usando o meu senso prático para organizar a parte administrativa e o meu coração para lidar com as famílias em desespero, sentindo-me pela primeira vez na vida completamente útil e valorizada.
Patrícia não perdeu tudo. Ela perdeu apenas o que era falso e ganhou o que era verdadeiro: a liberdade, o propósito e o amor. Hoje, no ano de 2005, vivemos a nossa vida simples, mas cheia de significado, no nosso apartamento no centro, longe do brilho tóxico dos jardins. Eu continuo dando assistência para a minha irmã Marina, que está prestes a se formar. E Patrícia, com sua camisa de linho e o cabelo solto, ainda ri como uma menina ao comer o pastel da feira que eu trago para ela todos os domingos. O nosso amor, que começou num desafio bêbado e numa humilhação pública, não só nos salvou da solidão, como nos deu a chance de sermos pessoas melhores, mais fortes e mais humanas, provando que o caráter vale mais do que qualquer fortuna e que o destino, às vezes, só precisa de um beijo proibido para traçar a linha da verdadeira felicidade. E se você também está enfrentando um amor que o mundo condena, lembre-se da minha história. O que parece pecado hoje pode ser a sua redenção amanhã. Basta ter a coragem de lutar pelo que é real e a fé de que Deus está sempre do lado de quem ama de verdade.